E Mu-Sama, os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados possuem um poder que os tornam praticamente invencíveis, a imortalidade e a regeneração completa. E com os Cavaleiros Sagrados estando em Elbaf, esta será uma derrota esmagadora para o Chapéus de Palha. Pelo menos até a história se repetir novamente. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. E Mu é aquele que governa o mundo dando ordens para os seus soldados. Soldados esses que carregam a sua marca, a marca que lhes dão o poder da escuridão, o poder diabólico e demoníaco. E Mu-Sama é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais misteriosos de One Piece. Até agora ainda nem vimos a sua verdadeira aparência, mas sabemos que ele é o verdadeiro governante supremo do governo mundial. Aquele que senta no trono vazio e a quem até os 5 anciãos se curvam e servem sem questionar. E apesar de sabermos disso, Imu já está no controle do mundo há muito tempo. No mural de Elbaf, podemos ver um homem com uma coroa, muito semelhante a Imu. Já do outro lado do mural, vemos o que provavelmente é a verdadeira forma do governante secreto do mundo. Isso nos mostra que Imu está vivo há muito tempo. Sabemos que ele vive desde o século perdido, já que Ivankov mencionou que entre os 20 reis existia um que se chama Imu, sendo Imu Nerona. Mas com este painel, isso nos mostra que Imu está vivo há muito antes do século perdido. Ele é um dos grandes seres ancestrais, até a sua forma arcaica de falar nos comprova isso, já que pelo flashback de Joy Boy, vemos que Joy Boy fala normalmente, mesmo vivendo no século perdido. Então, para o Imu falar de forma tão primitiva, ele precisa ser muito mais antigo do que apenas 800 anos atrás. E é claro que, sendo um ser tão antigo, sua forma de poder também é algo que nunca vimos antes. Um poder completamente desconhecido, chamado de Abismo. E no capítulo 1140, finalmente descobrimos o que é esse poder estranho do Imu que ele pode conceder a certas pessoas. O Cavaleiro Sagrado São Kiringan menciona que quando uma pessoa recebe uma marca especial, provavelmente dada pelo próprio Imu, eles podem passar pelo abismo. Esse abismo é uma espécie de portal que são conectados por círculos mágicos. Inclusive, os mesmos círculos mágicos que os Gorosei usaram para serem invocados em Egghead, em suas formas demoníacas. E também, pelo que foi dito, os Cavaleiros Sagrados também possuem esse poder dado pelo Imu, mas não tão fortes quanto os do Gorosei, sendo esta a Marca Sombria, que inclusive pode ser a marca que vemos no braço do Cavaleiro Sagrado São Sommers, já que ele estava sem roupa. E com esta marca misteriosa e demoníaca, todos que a possuem ganham poderes sobrenaturais. Vemos esse poder primeiramente com os Gorosei, quando eles simplesmente são invocados em Egghead, mesmo há segundos atrás, estando no castelo de Mary Joyce a centenas de quilômetros. Esta é a primeira habilidade, a capacidade de usar o abismo, uma espécie de teletransporte instantânea, podendo sair de um ponto e chegar em outro no mesmo instante. Esse é um poder que os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados possuem. Já o segundo poder, que apenas os Gorosei possuem, é a capacidade de assumir formas monstruosas muito parecidas com Akuma no Mi Zoans míticas. Porém, os poderes dos Gorosei não são de frutas, já que Saturno caiu no mar e mesmo assim voltou para a batalha logo em seguida, algo que seria impossível para um usuário comum de Akuma no Mi, por causa de sua fraqueza à água. E por fim, a última habilidade e a mais aterrorizante de todas, dada por esta marca de Mu, é a imortalidade. Basicamente, aqueles que possuem a marca podem simplesmente se recuperar de qualquer ferimento, não importa se o ferimento seja fatal, se partes do seu corpo foi arrancada ou até mesmo se você teve a cabeça desintegrada completamente.
eles simplesmente se regenerarão e voltarão sem nenhum arranhão. Saturno regenerou um braço inteiro. Ele também regenerou um enorme buraco no peito. O Gorosei Júpiter se regenerou após ter a sua cabeça cortada, e até mesmo a Gunko, uma cavaleira sagrada, regenerou mais da metade de seu corpo, incluindo sua cabeça, após ter sido explodida pelo Sop. Graças a esse poder, Gunko foi capaz de sozinha derrotar o Sop, Nami, Brook e até mesmo o Jinbe, os 4 chapéus de palha ao mesmo tempo, já que nenhum de seus ataques tinha qualquer efeito nela, e apesar de todos dizerem que os Cavaleiros Sagrados são imortais, ainda assim já vimos uma forma de quebrar completamente essa sua regeneração. Enquanto enfrentavam o robô antigo Emmet em Egghead, Emmet tira uma carta da manga, um nó contendo a técnica de Haki mais poderosa de Joy Boy do passado, e quando Emmet desfaz o nó, ele libera o Haki monstruoso de Joy Boy, que imediatamente começa a subjugar todos os Gorosei. Depois de todos os ataques que Luffy, os gigantes e todos em Egghead deram nos Gorosei, o único golpe que teve efeito foi justamente o Haki de Joy Boy, mostrando que o Haki é o ponto fraco deles. Então, assim que o Haki de Joy Boy acerta os Gorosei, suas formas demoníacas são instantaneamente desfeitas, e cada um dos Gorosei some, voltando para o ponto de início antes deles terem sido invocados. Saturno continua em Egghead por já ter sido invocado ali mesmo, e o restante volta para o castelo de Mary Joyce. Mas o que é interessante é que no momento em que o Haki de Joy Boy acerta os Gorosei, eles não parecem sentir nada, porém Imu, de dentro de sua Câmara das Flores, grita de dor, tremendo e com raiva enquanto diz Joy Boy. Imu sentiu o ataque de Haki mesmo o ataque não tendo acertado diretamente, mesmo o Haki acertando apenas os Gorosei, o que quer dizer que ele está diretamente ligado a esses poderes demoníacos. Já agora, o Chapéu de Palha, a maior parte de seus membros não utilizam Haki. Fora Luffy, Zoro e Sanji, os únicos outros que possuem Haki é Jinbe, que tem o Haki da observação e do armamento, e o Sop, que tem o Haki da observação. E um detalhe curioso é que até agora, Luffy, Zoro e Sanji ainda não apareceram. Eles estão no submundo de Elbaf, sendo Luffy e Zoro os 2 únicos que conseguem usar Haki do Rei. E é óbvio que isso tem um motivo por trás. Mesmo sendo uma tripulação Yonkou, a maioria dos Chapéus de Palha não sabem nada de Haki, e o Oda deixar o Luffy e o Zoro separados enquanto os Cavaleiros Sagrados dizimam tudo em Elbaf não passa de uma técnica narrativa, já que os dois são os únicos capazes de usar o Haki do Rei. Quando Emmet libera o Haki de Joy Boy, que estava no nó, vemos raios negros saindo, o que quer dizer que a técnica de Joy Boy também possuía Haki do Rei, que parece ser a chave para vencer os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados. Porém, mesmo assim, vimos que em Egghead, Luffy, mesmo usando seu Haki do Rei, ainda não conseguiu ferir os Gorosei. Só que existe uma diferença muito grande entre os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados. Os Gorosei mostraram poderes extras, eles podem se transformar em monstros estilo Zoan míticas, e também seus círculos de invocação possuem até mesmo um número específico para cada Gorosei, o que quer dizer que eles possuem o poder mais forte de Mu correndo em suas veias. Eles possuem uma marca mais poderosa, e por isso foi preciso de um Haki tão poderoso quanto o de Joy Boy para derrotá-los. Já os Cavaleiros Sagrados parecem ter poderes mais limitados. Eles podem sim se regenerar e podem usar o Abismo, mas seu poder parece ser bem mais fraco em comparação com os Gorosei. Vemos isso principalmente com a reação de São Kiringan e de São Sommers. Kiringan fala para a Gunko que não era para ela mexer com o Chapéu de Palha, porque a sua missão em Elbaf é apenas recrutar os gigantes e não entrar em conflito com Luffy do Chapéu de Palha. Sommers pouco depois também diz a mesma coisa, falando para Gunko que ele não quer enfrentar um Yonkou, se referindo ao Luffy.
Isso quer dizer que mesmo no estado atual, Luffy ainda é forte o suficiente para ferir os Cavaleiros Sagrados, ou para pelo menos ser uma ameaça para eles, podendo superar sua imortalidade e a sua regeneração. Mas é claro que mesmo com tudo isso não será tão fácil assim. Existe um padrão muito interessante em One Piece dos arcos antes do time skip com os arcos após o time skip. Todos eles seguem uma espécie de arco narrativo semelhante. Começamos pelo arco do Arlong Park, onde os Chapéus de Palha enfrentaram uma tripulação de homens-peixes que odiavam os humanos. Já no primeiro arco após o time skip, temos a mesma coisa acontecendo com o arco da Ilha dos Homens-Peixes, onde desta vez Luffy enfrenta Rod Jones, que também era um homem-peixe que odiava os humanos. Mas isso não para por aí, porque esse padrão continua ao longo da história. Tivemos a saga de Alabasta antes do time skip com Crocodile, um Shichibukai escravizando um reino inteiro. Já após o time skip, tivemos Dressrosa, onde Doflamingo, também um Shichibukai, escravizou um reino. O padrão se segue para a próxima saga, que foi Skypiea, com os Chapéus de Palha indo para uma ilha isolada do mundo todo, estando muito alto no céu, com um povo não humano, o povo alado, e que guardava um poneglyph. Isso se repete em Zou, com também um povo isolado muito alto em cima de Zunisha, que não é humano e que guarda um poneglyph, sendo esses os Minks. Já seguindo os próximos arcos, tanto antes do time skip como depois, são Water 7 e Whole Cake, dois arcos de construção de personagens. Water 7 foi a construção da Robin e Whole Cake foi a construção do Sanji, e em ambos esses arcos, um Chapéu de Palha sai do bando e Luffy vai atrás resgatá-lo. Robin em Water 7 e Sanji em Whole Cake. Agora o ano tem um paralelo com Thriller Bark. Eles são governados por um tirano, Moria e Kaido. Tem várias pessoas querendo liberdade. Luffy ganha um poder incrível em Thriller Bark, sendo Luffy Nightmare, e em Wano o seu despertar em Nika. Mas o mais importante, as primeiras menções ao ano foram feitas em Thriller Bark. E seguindo esta lógica, Egghead e Elbaf são paralelos de Sabaody. Em Elbaf temos os Cavaleiros Sagrados querendo escravizar os gigantes. Em Sabaody tínhamos os nobres mundiais comprando escravos no leilão. Mas o que é mais interessante é que em Sabaody todos os Chapéus de Palha foram completamente derrotados por Kizaru. E isso por um único motivo: ele era intangível por causa de sua fruta Logia. E como nenhum Chapéu de Palha sabia Haki na época, ele era um oponente invencível, e o mesmo está se repetindo em Elbaf. Temos os Cavaleiros Sagrados imortais, e os Chapéus de Palha não possuem a força para feri-los. Mas assim como Rayleigh chegou para ajudá-los em Sabaody e até ensinou Luffy a usar Haki, Gaban também chegará para ajudar e ensinará Luffy a como ferir os cavaleiros. A história em One Piece sempre se repete, vem se repetindo desde o passado, com o mundo atual sendo um espelho do mundo do século perdido e o mundo do século perdido sendo um espelho do primeiro mundo. Além disso, até a própria jornada do Luffy vem se repetindo com os arcos antes do time skip e após o time skip. Tanto é que a Gunko já anunciou a grande guerra final, e o objetivo deles em Elbaf é recrutar os gigantes justamente para essa guerra, o que já nos confirma o arco futuro, que será um paralelo de Marineford, uma grande batalha entre piratas e o governo. E para Luffy se preparar para esta grande guerra, ele precisará aprender com Gaban o poder capaz de vencer a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados e, consequentemente, também dos Gorosei e de Musamá. E se você quer saber qual será esse poder do Luffy em Elbaf, esse novo Haki lendário, eu fiz um vídeo completo explicando tudo pra você. E eu vou deixar ele passando aqui na tela pra você ver, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.